Agora, irmãos, a nossa live e com a série de mensagens cujo tema é Deus da minha vida. Deus da minha vida. E o tema de hoje é No ventre da minha mãe. Vamos ler o texto que está em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é o texto base para esta palavra. Diz o seguinte: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. O Senhor revela a Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já havia conhecido. E antes que ele saísse da madre, do ventre da própria mãe, o Senhor já tinha separado ele, santificado ele. Queridos, no vídeo anterior, nós falamos que Deus nos conhece a partir da história dos nossos pais. Deus está atento à nossa história, na sua onisciência. Deus olha para nós a partir dos nossos pais. Deus, ele sabia o fruto que nasceria, que seria gerado a partir da união do seu pai com a sua mãe. E Deus está atento a isso. Deus está atento, o Senhor está olhando para os nossos pais. O Senhor está atento ao fruto que eles geram, porque dentre esses frutos que serão gerados, Deus quer frutos benditos para Ele. Deus quer filhos e filhas que o sirvam. O Senhor não produz pessoas para salvação ou pessoas para condenação, mas o Senhor conhece antecipadamente os que serão salvos, os que aceitarão a sua salvação, os que atenderão o seu chamado. Na sua onisciência, Deus conhece os nossos pais. E Ele sabe se sairia dali alguém especial para Ele ou não. Deus conhece. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre esse Deus que começa a estar atento à nossa história no momento que os nossos pais se conhecem e se unem sexualmente no ato da concepção das nossas vidas. Mas esse Deus, ele começa também a olhar para o ventre da nossa mãe. Eu quero dizer uma coisa para as mulheres: Deus está atento ao seu ventre. Deus está olhando para o seu ventre. E quando é gerado um ser lá no seu ventre, o Senhor presta muito atenção. O olhar dele para nós está no ventre das nossas mães. Então você que é mulher, o olhar de Deus está sobre você. E tem um olhar muito especial sobre o seu ventre. Talvez você que tem algum problema aí, no seu útero, você talvez que precisa de um tratamento, Deus está de olho no seu ventre. E Ele sabe o melhor para você. Se o Senhor vê que tem frutos bons para serem gerados a partir do seu ventre, Ele vai trabalhar para abençoar o seu ventre, para curar, para tirar os miomas que lá estão. Confia no Senhor. Os propósitos do Senhor não podem serem frustrados na nossa vida, tá certo? Também, se não acontecer, descansa, queridos. Eu sirvo ao Senhor há mais de 30 anos, ou há 30 anos. E eu aprendi uma coisa: se Deus não abençoa, não insista, tá certo? Se Deus não abençoa, não insista. É perda de tempo, é sofrimento, ok? Vamos lá. O Senhor conduz nossos pais, além de amá-los, protegê-los, o Senhor nos conduz nossos pais para gerarem filhos amados. Continuando este pensamento, vamos falar hoje sobre o Deus que nos conhece desde o ventre. Queridos, esse olhar de Deus, Deus está olhando para o ventre.
tem como objetivo conhecer potencialmente as pessoas que irão submeter-se ao Senhor Jesus e servirão para os propósitos do reino. Nasce diariamente milhares de pessoas. Milhões de pessoas nasceram. E todas essas foram observadas pelo Senhor. E Deus, ao olhar, o que Ele está querendo ver ao olhar? Quando Ele olha para o ventre, Ele está olhando para ver se aquele ser vai responder em algum momento o chamado divino. Olha o exemplo de Jacó e Esaú. O Senhor os conheceu no ventre. E no ventre, o Senhor já sabia quem seria Esaú. Corrigindo, né? Esaú é Esaú. E o Senhor já sabia quem seria Jacó. O Senhor revelou para Rebeca: o maior servirá o menor. O Senhor conheceu Jacó lá no ventre. E o Senhor viu em Jacó um potencial para amar o Senhor e o seu chamado e os seus propósitos. Já Esaú não. Esaú, desde o ventre, o Senhor já viu que Esaú seria mundano, carnal e desinteressado nas coisas do Senhor. E a prova de que o olhar de Deus é justo, é verdadeiro, é que quando esses irmãos crescem, aquilo que Deus tinha visto no ventre aconteceu na prática. Deus não erra. Deus nos conhece no ventre. Deus sabe quem somos nós. Deus sabe o que seremos lá no ventre. Deus não se engana conosco. Ele te conhece, tá certo? Então, aqueles que Deus olha para o ventre e vê potencial para atender o seu chamado, Ele abençoa, tá certo? O Senhor se encarregará de assegurar o nascimento e crescimento desta pessoa, independentemente do ambiente que ela nasceu. Muitas pessoas são geradas no ventre, mas as pessoas nas quais o Senhor está comprometida em guardar no ventre são aquelas que serão filhos deles. São aquelas. Talvez na sua história, se você não conhece a sua história de nascimento, procure saber da sua mãe. De repente você é um milagre. De repente sua mãe tentou te abortar. De repente você nasceu prematuramente, nasceu fora de hora. Foi uma complicação o parto da sua mãe em relação a você. E você está aí. Por quê? Porque Deus lhe guardou. Porque aquele que o Senhor olha no ventre e vê propósito, Ele protege. O Senhor tem um olhar todo especial para os seus filhos. Não que os demais não mereçam, mas Deus sabe que existem pessoas, irmãos, que vão nascer e nunca aceitará o chamado do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus conhece os seus. Deus conhece aqueles que o amam desde o ventre. Ok? Irmãos, o Senhor vai nos proteger. O Senhor protege aquela criança que Ele tem um propósito especial. Ele protege aquela criança. As adversidades que este novo ser vivenciará, não vencerá. Caminhos aplanados ou inóspitos não impedirão o propósito do Senhor. Existem pessoas que sofrem desde o ventre. Elas sofrem desde o ventre. Por quê? Porque elas não são amadas desde o ventre. Os pais tentam destruir as suas vidas desde o ventre. Elas têm uma infância difícil. Mas o propósito de Deus na vida dessas pessoas é preservar a vida dessas pessoas até o momento que elas tiverem o conhecimento do chamado de Deus para as suas vidas.
Mantê-los vivos no ventre e no pós-ventre é a responsabilidade do Senhor. Eu quero falar isso que é importante, irmãos. Eu sei que daqueles que estão me assistindo, alguns passaram muitas situações na infância. Alguns aqui foram abusados sexualmente na infância. Outros talvez sofreram torturas. Outros foram abandonados, viveram em orfanatos. Outros cresceram nas ruas. Outros foram crianças que comeram lixo nas ruas. E você pergunta, cadê Deus em tudo isso? Onde está Deus em tudo isso? Por que o Senhor não poupa essas crianças de tudo isso? Crianças que são marcadas a ferros, crianças que são amputadas na língua, os pais cortam a língua, cortam a orelha e tudo mais. Crianças que são vendidas como escravas sexuais. Queridos, tantas barbaridades acontecem com as crianças. E a gente pergunta, onde está Deus em tudo isso? Deus está poupando a vida dessas pessoas. Porque por mais que essas pessoas passem por todas essas coisas, elas sobrevivem, porque Deus vai conduzi-las a um encontro de salvação e de restauração. É isso que a gente precisa entender. A responsabilidade de proteger uma criança são dos pais. A responsabilidade de Deus é poupar a vida de um escolhido. Só que existe um momento onde esta criança, este ser, está debaixo de uma autoridade chamada pai, mãe, tia, avô. A responsabilidade de proteger uma criança são dos seus tutores. Por isso que às vezes, irmãos, nós erramos quando muitos de nós que servimos ao Senhor, infelizmente, acontece um abuso sexual na vida de um filho de um pastor, na vida de uma filha de um servo de Deus. E a pessoa pergunta, Senhor, eu te sirvo tanto, por que isso aconteceu com a minha filha, com meu filho? Porque a responsabilidade de proteger uma criança são dos pais ou dos tutores. A responsabilidade de Deus é poupar a vida, salvar e restaurar dos traumas. Compreende? Então, se você tem um filho, uma filha pequeno, não fique achando que Deus é que vai guardar. Quem tem que guardar é você. É você que tem que guardar. É assim que funciona. Por isso que o mundo acusa Deus, se Deus existe, por que tantas crianças morrem? Queridos, porque os seus protetores não as protegem. E digo mais, que aqueles que não protegem os seus bebês no ventre e os aborta, não é que Deus aprovou o aborto, mas Deus, já que os seus protetores não lhe deram o direito de nascerem, Deus os acolhe. Deus o acolhe, porque sendo gerado já é vida, Deus o acolhe. O papel de Deus é preservar a vida dos seus escolhidos. O papel do Senhor é salvar os seus escolhidos. Seja um abortivo, seja uma criança, um adulto ou idoso, Deus vai salvar os seus escolhidos, que Ele conhece desde o ventre. Mantê-los vivos no ventre e no pós-ventre é a responsabilidade do Senhor. Ademais, são os tutores daquele ser o dever de cuidar. Então, aqueles que se declaram ateus, eles usam esse argumento. Ah, se Deus existe, por que acontece tal coisa? Não é responsabilidade de Deus.
Deus é um Deus que nos dá responsabilidade, livre-arbítrio. É igual governar o mundo. Deus não é responsável por governar esse mundo político aqui. Deus não é responsável por isso. Ele entregou o mundo aos homens. Somos nós que governamos. Agora, se nós humildemente buscarmos o seu apoio, a sua ajuda, ele vai ajudar. É você e eu responsável para governar a nossa casa. Mas, se a gente convidar o Senhor para nos ajudar, aí ele vai ajudar. Mas por isso que muitos casais se dissolvem, são crentes e separam. Ah, porque fulano é casado. São crentes e separaram. Porque eles não cuidaram do que era a responsabilidade deles. O seu casamento, os seus filhos, a sua vida, a sua família, é responsabilidade sua e minha. Nós precisamos saber muito bem onde Deus está nessa história. E uma das propostas que eu quero trazer nessa série de estudos é sobre isso. O olhar de Deus no ventre é para detectar quem será os que vão se render ao seu chamado. E a estas pessoas ele vai proteger. E durante o ventre, durante a infância, durante até a fase junior, essas pessoas serão guardadas ou machucadas pelos próprios progenitores, os tutores. E Deus vai estar ali vendo. Em algum momento o Senhor vai estar usando uma situação para protegê-los. Mas como proteger de quem era para proteger não protege? É igual a polícia. A polícia passa diante de um casal todos os dias. E a polícia olha para aquele casal com a criança e diz assim, ó, o casal ali, ó, guarda as crianças. A polícia nem imagina o que aquele casal faz com a criança, porque é algo antinatural. O instinto humano é proteger uma criança, um filho. Mas Deus, na sua misericórdia, ele contempla tudo ali. Ele vai trazendo conforto, ele vai dando proteção na vida, ele vai cuidando, ele vai amparando. De repente o Senhor usa alguém, usa uma autoridade, usa um vizinho, um parente, para tirar daquela família e vai levar, mas só que vai para um orfanato, aí vai sofrer de novo, e vai tendo aquela vida dolorosa, e aquela criança vai perguntando, cadê Deus? Deus está lhe poupando, porque vai chegar o dia, a hora que ele vai entrar na tua vida, e vai trazer cura sobre todos os traumas e violências que você sofreu. Louvado seja o nome do Senhor. É essa proposta que eu quero trazer, a gente parar de ficar julgando o Senhor, a gente compreender o papel de Deus na nossa história. O papel de Deus na nossa história é preservar a nossa vida, é nos conduzir à salvação e nos dar vida eterna e nos restaurar. São dos tutores daquele ser o dever de cuidar. Infelizmente, os tutores falham e às vezes são até a principal ameaça e perigo para a criança. Por negligência e imperícia dos tutores, pode ser pai, mãe, avô, avó, tio, tia, o Estado, marcas traumáticas virão. Dores e perdas também. Mas em toda essa história, Deus conduzirá essa criança para a salvação, para a conversão. E vai restaurá-lo completamente para a glória de Deus. Eu não conheço a sua história. Talvez você teve uma história difícil. Você sofreu muito. Você teve marcas terríveis. Mas Deus esteve com você em toda aquela angústia. E hoje você conhece o Senhor. Hoje Deus tem restaurado o seu coração. Hoje Deus tem te dado a oportunidade de ser diferente dos seus pais. Hoje você é um bom pai, uma boa mãe.
Hoje você trata seus filhos diferente da maneira que você foi tratado. Porque chegou o momento de Deus entrar na sua vida e mudou seu coração. E toda aquela história dolorosa e traumática que você passou vai servir para a glória de Deus. Como aconteceu lá em João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram ao Senhor: Mestre, esse aqui é cego, quem pecou? Seus pais ou ele? E o Senhor falou: ninguém pecou. Ele nasceu com defeito físico, não foi pecado dos pais, foi uma deformidade genética aí. Mas isso é para que a glória de Deus se manifesta. É igual pessoas que nascem com defeitos, pessoas que nascem paralíticas, pessoas que nascem sem poder enxergar, sem poder falar, pessoas que nascem sem um braço, sem um membro do corpo, pessoas que nascem até com problema mental. Não foi Deus. Aconteceu, algumas coisas aconteceram para que isso fosse o resultado. Mas o Senhor cuida dos seus escolhidos, que Ele conhece desde o ventre. Queridos, durante o ventre, por toda a infância, até a vida de junior, antes da adolescência, na pré-adolescência, quem cuida da gente são os nossos pais. Se tivermos bons pais, celebremos. Se tivermos maus pais, vamos pagar o preço. Mas Deus está com esta criança. Deus está acompanhando. Deus está poupando a vida. Deram veneno, ela não morre. Deram uma facada no peito dela, ela não morre. Quebraram o crânio dela de tanta paulada, ela não morre. Mas Deus está com ela. Porque o compromisso do Senhor é preservar a vida, para que ela conheça o Senhor da glória e tenha restauração, viva para a glória de Deus e seja salva. Irmãos, a nossa história de infância, quem escreve são nossos pais. Deus apenas assegura que a gente não morra nessa história trágica que muitos dos pais escrevem para os filhos. Então, queridos, a responsabilidade do Senhor é poupar a vida, preservar a vida. Lembra de José do Egito? José, na adolescência, com 17 anos, ele foi traído pela própria família. Ele foi vendido como escravo pela própria família. Não foi Deus. Imagine a cabeça de José. Senhor, eu te sirvo, sou um adolescente que te sirvo. E tudo isso aconteceu comigo. Ele foi vendido pela própria família. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Durante todo aquele período doloroso que José atravessou, o Senhor era com ele. Mesmo ele passando a dor e os traumas provocados pela família. Mas o Senhor era com ele. Até que chegou o tempo de Deus, de agora, Deus diz assim, agora quem vai tomar conta de você sou eu. Na fase do ventre, infância ao pré-adolescente, quem toma conta de nós são os nossos tutores. Na adolescência, muitos erros, muitos sofrimentos são ocasionados na adolescência. Na adolescência, esse cuidado ele é compartilhado. Quem cuida de você são seus pais e você mesmo. Não é Deus ainda não. Deus vai te guardando. Deus respeita a autoridade que os teus tutores têm sobre você. Na infância e na fase pré-adolescente, são seus pais. Na adolescência,
essa administração da sua vida é uma parceria entre você e seus pais. Vale a pena ouvir os pais quando os pais são confiáveis. Tem pais que são piores do que inimigos. E ali na adolescência é um sofrimento terrível. E tem gente que sofreu na adolescência e diz: cadê Deus? Deus estava ali pertinho de você, te dando livramento que você nem lembra. Eu conheço a história de adolescentes em Salvador, que eu trabalhei no presídio de menores, dizendo: irmão, hoje eu percebo que Deus estava comigo. Tomou bala na cabeça e não morreu. Havia briga de gangue e ele não era atingido. O Senhor o guardava, era preso, sofria, mas o Senhor guardava. E um desses adolescentes falou: irmão, eu entendo hoje que o Senhor sempre esteve me protegendo. Mesmo em tudo que eu vivi, o Senhor estava ali comigo, me guardando. E hoje, irmão, falam comigo, hoje, irmão, eu sinto que eu estou nessa prisão para eu parar e para ouvir a palavra de Deus através do Senhor. Deus vai acompanhando. Na adolescência, não é responsabilidade de Deus ainda não. Pela sua vida, pelas suas escolhas, é você e seus pais. Vale a pena vocês se entenderem. Vale a pena ouvirem os pais. Porque se não ouvir, vai fazer escolhas dolorosas que vão repercutir por toda a vida. E não adianta dizer: ah, Deus existe. E por que eu passei por isso? Porque Deus respeitou a sua autonomia e você escolheu errado. Aí quando chega na fase adulta, aí agora quem cuida de você já não é mais seus pais. Quem cuida de você é você mesmo. E o Senhor está ali. Ele te conhece desde o ventre. Ele está te acompanhando desde o útero da tua mãe. Ele está poupando a tua vida. Ele está suavizando as dores, os traumas. Ele está vendo tudo de ruim que acontece com você. Mas Ele não deixa você sofrer além do que você pode suportar. E você passa pela adolescência. Seus pais e você são responsáveis por você mesmo. Mas quando você vira um jovem de maior, você é dono de você. Mas mesmo sendo dono de você mesmo, você não se protege, você faz mal a você mesmo. Na infância, os seus pais fizeram mal a você. Agora você, na fase adulta, que pode fazer bem a si mesmo, faz mal a si mesmo. O que Deus pode fazer por você? Se você mesmo faz mal a você mesmo. Se você não se ama. Você está compreendendo? E o Senhor está ali, observando a sua vida. Porque Deus sabe o dia e a hora que vai dizer: ei, paps, rapaz, ei, moça, eu te conheço desde o ventre. Eu fui contigo durante toda essa história triste que você vive. Mas está na hora de você deixar eu tomar conta de você. Deixe eu ser o seu dono. Até hoje, seus pais tomaram conta de você. Você tomou conta de você. Deixe eu tomar conta de você. Deixe eu tomar conta de você. E você nunca mais vai passar pelo que você passou. Irmãos, quem está nas mãos de Deus não é estuprado. Uma jovem que segue a Jesus, o Senhor jamais deixará ela passar por um estupro. Um jovem que segue a Jesus, que Jesus é o dono, jamais ele será estuprado. Preciosa é aos olhos do Senhor. Preciosas são aos olhos do Senhor a morte. Até a nossa morte é preciosa. Deus não vai deixar de morrer de qualquer jeito. Quem está nas mãos de Deus não morre largado, abandonado nas esquinas.
e vem a polícia, irmãos, e vem qualquer outra pessoa e joga um pano sobre aquela pessoa e pronto. Deus guarda os seus filhos. Ele livra da morte, Ele livra dos estupros, Ele livra da fome. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E essa pessoa que teve uma história desde a infância, o Senhor teve com ele não percebia, ele não conhecia o Senhor, ninguém falou de Jesus para ele. Talvez ele nasceu na casa, num lugar de feitiçaria, num lugar onde são invocados coisas terríveis. Mas o Senhor está ali com ele. Até que chega o grande dia. O dia que o Senhor diz: eu sou teu Deus. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu te amei desde quando você foi gerado. Você é meu. Você é minha. Entrega a tua vida ao meu filho Jesus. Eu vou te salvar. Eu vou restaurar todo o seu coração. Eu vou te ajudar a perdoar tudo o que fizeram contra você. Eu vou fazer com que você seja uma bênção. E você vai ser alguém que vai me glorificar. Você não vai fazer com os teus filhos o que fizeram com você. Eu vou te dar a vida eterna. E por toda a eternidade você não mais sofrerá como você sofreu até hoje. Entrega a sua vida a mim, diz o Senhor. Que Deus abra nosso entendimento. Que esta palavra esclareça o seu coração. Tem nesse exato momento milhões de crianças sofrendo. Eu acredito que em algum lugar, nesse momento, tem uma criança sendo estuprada. Um bebê sendo estuprado pelo próprio pai, pelo próprio tio, pelo avô. E Deus está vendo, Deus está sofrendo. Mas que deveria proteger a mãe que está perto. O Senhor vai usar a polícia para pegar esse bandido. E essa criança vai crescer cheia de marcas, cheia de hematomas na alma. Mas Jesus conhece ela. Estão fazendo isso com meus escolhidos. Mas no momento certo, eu vou salvá-los. Eu vou restaurá-los. Eu vou mostrar para o mundo que eu tenho o poder de mudar a história de alguém que o mundo tentou destruir. Deus está dizendo assim, Deus está falando para o mundo, eu pego um ser que o mundo destruiu, que o mundo esmagou, que o mundo tentou matar, e eu pego esse ser e transformo em um ser especial para a minha glória e para o meu louvor. Deus lhe abençoe, querido. Que você glorifique ao Senhor. Proteja seus filhos. Proteja seus pais. Idosos que são esmurrados pelos próprios filhos. Eu vi um vídeo essa semana num asilo onde um funcionário dava murro no rosto de um idoso. Não coloque seus pais no asilo. Cuide dos seus pais. Não coloque. Ah, pastor, mas meu pai é chato, minha mãe é chata. Não faça isso, não. Não faça isso. Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas meu pai fez tanta coisa comigo quando criança. Você tem a oportunidade de fazer diferente agora. Cuida da sua família. É sua responsabilidade. Aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente e negou a fé. Ah, eu vou entregar meu pai que está idoso, minha mãe que está idosa, eu vou entregar no asilo e Deus cuida dele. Não é assim, não. Honra teu pai e tua mãe, mesmo se eles tivessem sido bons ou ruins, honra.
e Deus vai lhe abençoar. Lembre-se, conheça na vida a responsabilidade de Deus. É preservar as vidas e salvar aqueles que Ele sabe que vai aceitar seu chamado. Nós precisamos saber qual é a participação do Senhor nessa vida. Deus não governa esse mundo, não. Certo? Quem governa o mundo são os homens. Quem promove guerra são os homens. Quem faz corrupção são os homens. Quem mente, quem trai, são os homens. Quem destrói o justo são os homens. Quem exalta o ímpio são os homens. De que se queixam os homens? Cada um queixe dos seus próprios pecados. O Senhor está entre nós para agir na vida daqueles que decidiram pertencerem a Ele. Deus abençoe vocês. Eu espero que esta palavra venha trazer luz a você entender o porquê das coisas. Quando alguém estiver falando mal do Senhor, se Deus existe, por que eu passei por tudo isso? Deus lhe poupou para que hoje você pudesse ter oportunidade. E aqueles que morreram, irmãos, aquelas crianças que os pais não amam e matam, elas não se acabaram, não. O Senhor as tomou para si. O meu primeiro filho morreu no ventre da minha esposa. Infelizmente, ela teve um eclâmpsia. Interessante que dias antes, Deus me falou em sonho sobre meu filho. Eu vi um rapaz de 10 anos mais ou menos, parecido comigo. E no sonho eu perguntava, quem é você? E ele disse, eu sou Isaac. Eu vim de Deus para você. O nome do meu filho seria Isaac. E Deus me mostrou ele com 10 anos. E dias depois, minha esposa perdeu meu filho. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que o Senhor diz assim, Alexandre, infelizmente não dá para livrar agora. Sua esposa vai ter uma eclâmpsia. Seu primeiro filho vai morrer. Mas eu vou tomar ele para mim. Ele é meu. Um dia você vai vê-lo. Mas essa experiência dolorosa que vocês vão passar, vocês não sabem que há um perigo na gravidez da sua esposa. Você não sabe. Mas com essa experiência você vai ficar mais atento. E eu vou te dar mais 2 filhos. E assim aconteceu. No nascimento de Lucas e de Laís, teve os mesmos problemas, mas como a gente já tinha experiência, a gente se cuidou e o milagre aconteceu. O Senhor é bom, gente. O Senhor é bom. É tolo quem quer culpar a Deus de qualquer coisa. Deus é bom. Ele é fiel. Eu te amo, Senhor. Eu amo meu Senhor. Eu confio nele. Eu confio em Jesus mais do que em mim. Eu quero que Jesus seja glorificado nesta palavra, na vida de todos aqueles que Ele escolher para assistir esse vídeo. Um grande abraço. Até quinta-feira com outra live. Tá certo? Em nome... Quinta não foi? Sexta. Eu aviso para vocês. Tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã tem live no Facebook às 17 horas. Um grande abraço. Até a próxima em nome de Jesus. Tchau. Que Jesus abençoe vocês. Deixa eu ver aqui como é que faz.